Para começar essa aula, vamos abrir o Android Studio. Com o Android Studio aberto, nós vamos conhecer um pouco da interface do Android Studio. Você pode observar aqui à sua esquerda que nós temos a estrutura de um projeto. Então, quando criamos um projeto, o Android Studio automaticamente cria essa estrutura para nós. E essa estrutura, então, tem todos os arquivos que são necessários para o nosso projeto. Durante o nosso curso, nós vamos aprender um pouco mais sobre esses arquivos. Aqui no Android Studio nós temos essas linhas. Passando o mouse em cima dela, nós vemos uma seta com dois lados e nós conseguimos aumentar ou diminuir o tamanho dos espaços do Android Studio. Temos a linha aqui também. Ainda na interface, nós temos ainda essas setas. Com essas setas é possível esconder áreas que nós não queremos usar, tá? Então, clicando nessas setas, podemos esconder as áreas que não estamos usando. Aqui embaixo temos outras áreas assim. Por exemplo, vamos aqui no nosso console. No console é onde nós exibiremos os nossos testes. Quando começarmos a escrever os nossos primeiros códigos, podemos usar a setinha aqui do lado para esconder essa área. Então, para esconder uma área, basta clicar na seta. Para exibir, basta clicar novamente. Nessa segunda área, nós temos aqui os componentes de interface que podemos usar para criar as nossas interfaces. Então, temos vários componentes aqui. Nós já vimos alguns desses componentes na nossa primeira aula de Android Studio. Então, nessa área, ficam todos os componentes que nós vamos utilizar. Nessa área principal, nós temos aqui um preview, uma visualização do nosso aplicativo. Então, é uma visualização dinâmica. Conforme vamos adicionando componentes, ele vai aparecendo e vai ficando como ficaria realmente no celular. Aqui do lado temos o zoom. Então, vamos aproximar um pouco mais esse zoom para ficar mais fácil a visualização do nosso app. Podemos aumentar ou diminuir o zoom. Aqui nós temos o botão atualizar, o refresh. Clicando nesse botão, ele recarrega essa visualização. Às vezes você pode ter alguns erros no seu Android Studio e clicando aqui, você recarrega essa visualização novamente. Um pouco mais ao lado direito, nós temos a árvore de componentes. Então, os componentes que nós adicionamos aqui na nossa tela do Android, do nosso app, nós conseguimos visualizar aqui. Logo abaixo nós temos as propriedades. Então, se você clica em cima de alguma coisa, ele já exibe as propriedades aqui embaixo. E aqui é possível fazer alterações. Por exemplo, vamos aproximar um pouco mais o zoom. Eu vou alterar o background desse texto. Vamos aqui na cor. Vamos dar um OK. Alteramos, então, o background desse nosso texto. Vamos desfazer. Podemos desfazer ou refazer aqui em cima. Temos os botões. E aqui nós temos o botão que executa o nosso app. Então, vamos dar um clique nesse botão para executar o nosso app. Vamos aguardar um pouco. Nós já vimos essa tela, que é a tela do nosso emulador. Então, clicando no OK, nós já conseguimos visualizar o emulador do Android que nós já configuramos em uma outra aula. Vamos fechar, não vamos visualizar nada por enquanto. Voltando aqui na estrutura de arquivos, nós podemos abrir os arquivos dando 2 cliques. Então, por exemplo, vamos abrir aqui o arquivo Android Manifest, 2 cliques. Perceba que a nossa tela mudou para que possamos fazer a edição desse arquivo. Vamos fechar. Temos aqui o nosso arquivo novamente. Perceba que nessa área nós temos a interface de visualização do nosso app. Então, aqui nós podemos arrastar componentes. Vamos arrastar, por exemplo, um botão. Então, basta clicar e arrastar. Já temos, então, o componente na nossa tela. Automaticamente já aparece aqui na árvore de componentes. Clicando em cima do componente, eu consigo ver
as propriedades específicas desse botão. Podemos ver aqui que nós temos o modo Design e o modo Text. Então, nós podemos ver esse arquivo, que é o activity-main.xml, nós podemos ver o modo de edição de código dele. Então, podemos aqui editar o código. Temos o preview aqui também, nós podemos esconder, tá? Ou exibir clicando aqui. E vamos voltar no modo Design. Esses são as principais áreas da interface do Android Studio. Durante o curso vamos aprender muito mais. Até a próxima aula!